Aliás, quem gosta de exercer a primazia entre eles não nos dá acolhida. Então, nós encontramos hoje muitas vezes mestres, pastores, que estão dentro desse espírito aqui. Eles são exclusivistas, as suas igrejas crescem, eles não querem nada em unidade com todos os irmãos, porque eles têm uma nova doutrina, um novo louvor, uma nova visão, e esta nova visão que estão trazendo aí é de exclusivismo. O exclusivismo do Edir não está aqui, que está afastando o homem de Deus. O homem de Deus. E a igreja do Senhor está sendo assim, vandalizada por falta de conhecimento da palavra. Amém. Então vamos nessa segunda pergunta, percebe? Com uma afirmação de sociólogo chamado Paulo, um sociólogo polonês, mas ele está radicado na Inglaterra já há muitos anos. Inclusive eu só me engano, parece que eu me sobrevivente do nazismo. E depois eu vou fazer uma outra afirmação de Emílio Couto, certo? Eu vou ler essas afirmações e explico já em seguida joga para os amados irmãos. Então vamos lá. A afirmação desse sociólogo é o seguinte, sobre esses tempos, chamado pós-modernos. Ele é o autor mais considerado sobre esses tempos. Você quer ter conhecimento, você quer ter entendimento sobre a pós-modernidade, é só ler os livros desse sociólogo, chamado Paulo. Então, na introdução do livro, aliás, que ele publicou chamado Vida Líquida, inclusive ele compara os tempos da gente com água. Olha o que ele afirma. A vida líquida, assim como a sociedade líquido-moderna, não pode manter a forma ou permanecer seu curso por muito tempo. No seu entendimento, ele afirma o seguinte, que nada nesse mundo hoje é mais sólido, fixo, do que essa cadeira que ela só se move se eu mover ela. O parte dela vai se mover. Mas ele afirma que hoje os tempos da gente é tempos de mudanças, e mudanças constantes. Mas, irmãos, quando eu leio essa afirmação desse livro dele, eu fui além. Essas mudanças estão ou não inseridas dentro da igreja, conforme já foi discutido agora com a primeira pergunta. A igreja está presa no seu objetivo ou ela está em mudanças? A outra afirmação de Emílio Couto no livro Igrejas Sem Brilho. Ele afirmou o seguinte nesse livro: se a igreja e os cristãos de um tempo presente aceitam o mesmo nome que distingue a igreja e os cristãos primitivos, é claro que estão na obrigação de crer nas mesmas verdades, observar os mesmos princípios e deixar que a mesma luz as ilumine e lhes dê vida. Então, o que ele está querendo dizer aqui, Salvador? Que se nós concordamos com a origem da igreja, alinhados, concordamos com aquele sofrimento, com as perseguições, se a gente concorda com as doutrinas do apóstolo naquele tempo, então a igreja deve se manter ainda desta forma e não andar conforme o mundo tem andado, que precisa afirmar por esse sociólogo. Os tempos são de mudança, então tudo isso é mudado, e é muito difícil na sociedade mesmo. Então a gente olha para a questão da tecnologia, o que é a tecnologia de 10 anos atrás, como J. para hoje? Tem muita coisa. Então a pergunta é o seguinte, entre a afirmação desse sociólogo e a afirmação desse abençoado aqui, esse irmão Emílio Couto. A pergunta é o seguinte, em meio a isso, até onde nós podemos notar o brilho do cristianismo com as tendências secularistas que vieram ajudar, porque muitos estão agregando novas liturgias na igreja, novas formas de adorar o Senhor, novas formas de interpretação bíblica, um liberalismo tão radical que é um chamado de Satanás para o céu, que
filhos, né? Até que ponto isso pode, ou não ajudar na expansão do Evangelho? Eu parto do princípio, irmãos, que princípios de Deus, eles não são negociáveis. Ou seja, aquilo que é princípio, aquilo que é mandamento, ele é desde isso. Então não mudou nada. Se a igreja muda, é por causa do liberalismo teológico, muitos falsos pregadores, escritores, que líderes seguem essa pessoa e aí acaba entrando nessa linha de pensamento, negociando os princípios de Deus. Os princípios básicos de Deus, que são a forma como nós cultuamos a Deus, essa não pode mudar. Ou seja, quando Noé saiu lá da arca, ele cultuou a Deus, ele ergueu um altar a Deus, com toda a sua família, ele ergue um altar, ele louva a Deus, ministra-se a palavra ali, e está ali inserido todos os elementos do culto público que nós podemos oferecer e passar para as pessoas. Ou seja, os elementos do culto eles não podem mudar, as formas de cultuar a Deus não devem ser mudadas. O que nós sofremos hoje com essa questão do liberalismo, teologicamente falando, dentro do que está inserido dentro da igreja, genuinamente cristã, são as formas de cultuar a Deus que muitas vezes têm solapado a prática, a praticidade de se pregar a palavra de Deus de forma correta. O que eu quero dizer? Que nós agregamos coisas ao culto público a Deus hoje que devemos fazer um questionamento. E aí nós muitas vezes dizemos é para a glória de Deus. Isso aqui também é para a glória de Deus. Isso que eu estou fazendo também é para a glória de Deus. Isso é o meu melhor para anunciar que realmente Deus está aceitando essa forma de você cultuar Ele. Esse é o grande questionamento que nós devemos fazer. Ou seja, aos defensores do verdadeiro cristianismo, ou seja, da forma de cultuar a Deus publicamente, ou seja, a ministração dos louvores a Deus, basicamente é isso, tá? Louvores tem que ser a Deus, eu já vou falar hoje. A leitura pública da palavra e a explanação da palavra para as pessoas, da verdadeira palavra. Não há outra forma de você cultuar a Deus. E se você cultua a Deus de outra forma, deve-se fazer um questionamento a si mesmo. Será que eu estou fazendo a coisa certa? E aí, se nós vamos enumerar essas coisas, por exemplo, temos dentro, o que temos hoje dentro do mundo que está fora desse padrão? Aí vamos lá, dança, teatro, enfim, apresentações e N coisas que aqui eu quero dizer que não há forma de você adorar a Deus. Porém, não é essa a forma principal, ou seja, o culto que deve ser apresentado a Deus dessa forma. Você não deve se apegar a isso e achar que isso é unicamente a forma que você deve cultuar a Deus publicamente. É benéfico o teatro que mostra como Deus vai agir, como Deus pode agir na vida de uma pessoa que está fora da igreja. É benéfico. Benéfico uma dança para a pessoa que vocês apresentam. É benéfico isso. Porém, isso não é o culto o próprio culto a Deus. Isso é elementos que se agregam ao culto a Deus que devem ter cuidado com isso. Porque muitas vezes não sobra tempo para pregar a palavra de Deus. Esse é o questionamento que devemos fazer. Há cultos em que nós presenciamos, já no livro do nosso texto, nós pregamos a palavra, mas em outros locais, hoje você só louvor a Deus. Isso não é forma de cultuar a Deus. Isso não é Bíblia. Se alguém não concorda, pode falar. Os elementos do culto ele não podem mudar. A forma pública de se adorar a Deus é essa. Ela não pode ser mudada, e por isso nós temos essa. Eu vou citar porque eu estou vendo que a hora está embora. E é por isso que nós temos já essa doença que vem se alastrando dentro das igrejas,
a forma que nós devemos mudar, devemos fazer uma mudança urgente, que essa questão do atrativo é que está trazendo essas doenças para dentro da igreja, tá? Pessoas doentes que adoecem outras pessoas, e aí nós estamos vendo isso que está acontecendo. Como já foi falado aqui, é a forma que eu prego que vai beneficiar ou vai agradar aquela pessoa, não é mais a palavra que vai forjar o caráter daquela pessoa, mas a forma como eu preparo meus sermões, que eu vou fazer com que os irmãos continuem na minha igreja, seja uma bênção, e aí o meu curso também vai crescer, de forma que esse irmão não seja afligido, de forma que eu diga a ele sempre, eu não posso dizer a ele que o inferno é quente, pronto, já disse. Eu tenho que dizer a ele que o inferno é mais ou menos. Tá? Então, não pregar a palavra de Deus, ele é isso que Paulo está dizendo. Eu admito que o inferno é quente e que o céu é bênção. Mesmo que você esteja preso em qualquer, mas diga isso. Diga só isso. É isso que Paulo está querendo dizer, em outras palavras, a Bíblia. E é isso que nós não queremos dizer hoje para vocês. Diga às pessoas que o céu é quente mesmo, que ele é eterno também. Mas diga que o céu também é eterno e é bênção para todos nós. Salário nós queremos. Então, isso que nós apresentamos nessa pergunta aí, basicamente é isso. Não podemos alterar. Eu quero dizer que não é aquilo que estamos falando a Deus que é alerta, também é benéfico. Porém, não é isso, só isso. Tá? Então devemos dar ênfase ao culto público a Deus, explanação da palavra, a santa ceia, o batismo, tá? Tudo isso tem que ser aplicado como símbolo, porque isso é culto a Deus. Amém. Amém. Pronto, é claro que nós não teremos que voltar nos anos 30 do século XX, tem que voltar bem tempo, que o meio de transporte não comenta. Então, a bicicleta, alguns não tem um porquê, o jumento mesmo. Quem quer voltar isso também? Então, todos querem ter um transporte, todos querem ter uma vida boa, é claro. Agora, o problema é esse, é que muitos estão vindo para a gente sem necessitar dela. A palavra já não muda, não é mesmo? Olha, nesse tempo aí, sinônimo de crente é sinônimo de miséria, de pobreza, sabe? Ninguém, há 30 anos atrás, ninguém queria ser um crente, porque o conceito de mundo ser crente era pessoas, sabe, desclassificadas na sociedade, exatamente, pessoas analfabetas, que não têm cristianidade, ignorância, era isso. Hoje não mudou com isso. Então ninguém quer voltar esse tempo. É outra coisa. A palavra do Senhor diz nos Salmos, louvar a Deus com danças, palmas. E até hoje não aceitavam isso, porque a igreja não deixava palmas, certo tipo de dança, ou até mesmo a instrumentos. A igreja daí que não tinha instrumento nenhum, porque era pecado usar instrumento da igreja. Hoje você usa bateria, agora a igreja abre as portas há pouco tempo para se usar bateria. Algumas delas somente também tem para piano, aquela coisa dos vasos, cair no piso do chão, fosse aquela. Né? Então, respeita a palavra de Deus, mas não esquecer, claro, a palavra de Deus não muda. O que eu quero dizer é o seguinte: às vezes, tá? As formas sei lá, da adoração a Deus, não é simplesmente porque hoje nós sabemos que entrou a dança, entrou certas luzes, a gente sabe que há um certo exagero, mas nem tudo
então, ao ponto até mesmo de sacrificar a palavra de Deus. Como há 30 anos atrás, muitos condenavam o irmão oposto. Talvez não tinha. Aí vamos botar 10 anos, 20 anos atrás, nos condenava alguém porque usava a televisão. De vista, a pessoa estava condenada, estava excomungada. Outra que a pessoa que usava a praia também estava condenada. Porém, ainda hoje, infelizmente, muitos da sua cegueira espiritual nos condenam porque usamos o shopping. E isso, nós sabemos que não é valor nenhum. Coloca o shopping debaixo do joelho, e se alguém vê, você faz a pessoa não cristã. E não é isso. Não é isso, não. Em tudo que a palavra de Deus seja primazia, seja realmente, sabe, zelada. Para não ter provar isso para nós. Eu queria só fazer uma. Não palavra que o pastor disse, mas só colocando algo do que eu já falei e que eu sou totalmente a favor do teatro, da dança, das apresentações que eu sei que é promover a glória de Deus. Agora, no momento que ele começa a copiar as coisas do mundo, tem igreja que faz sem João com Cristo. O que é que fala para ser o Salvador? Sem João com Cristo. É isso que eu estou querendo dizer. Eu sou contra, jamais você, porque eu sei que é aquilo. Se adorar a Deus com dança, pulando, correndo, pulando, enfim. Agora, que isso não venha ser o sol, ser tudo a Deus. E a gente devemos ter o respeito do culto, da palavra de Deus. E que isso está sendo tirado de nós. Tem igrejas em São Paulo que tem uma luta livre antes de começar o culto para atrair pessoas. E o que atrai pessoas não é isso, é a palavra de Deus. Eles se vagueiam lá, se sanguentam lá na frente, e depois vai ter culto. É para atrair as pessoas. E o líder falou que é para atrair os jovens para a igreja. Quem é que atrai? É a palavra ou esse tipo de evangelho? Eu aprendi a ser a palavra. Amém. Isso eu gostaria de deixar aqui duas frases de dois teólogos famosos, pastores, A.W. Tozer, pastor, pregador, autor de dezenas de livros. Ele diz assim: o diabo é melhor teólogo do que qualquer um de nós, mas continua sendo diabo. Quer dizer que teologia até Satanás sabe, mas ele continua sendo Satanás. Outro pastor também conhecido, famoso, pastor Abraão de Almeida,
cadeira para ouvir. E nós estamos vendo isso. Porque se as pessoas da nossa igreja tivessem consciência da importância da escola dominical estarem hoje aqui, principalmente as lideranças, principalmente os dirigentes de cultos, principalmente os diáconos, e onde eles estão fazendo, estão todos doentes, estão todos trabalhando. Não, eles não estão sem medo de vir uma briga. Eles não estão dando importância ao estudo da palavra de Deus, porque são secularizados, estão envolvidos com este mundo e querem viver segundo o sistema desse mundo. Porque se fizessem o contrário, estariam aqui ouvindo a palavra, não porque nós sejamos melhores, mas porque nós estudamos, nós pesquisamos, para trazer um assunto tão importante para a igreja, para que a igreja não se torne um verbo da vida, para que a igreja não se torne um testemunho de Jeová, para que a igreja não se torne o quê? Ou uma igreja qualquer, e não se humilhar o reino de Deus, e para que a igreja não se torne seguidores desse homem que eu estou sabendo o nome dele, José Luiz de Jesus Miranda, o novo Cristo, latino, está aqui divulgado, aqui é uma reportagem tremenda, o novo Cristo latino, está arrebatando milhões, até crianças estão sendo tatuadas com o número 666. Então, meus queridos, ele está pregando o Evangelho. E as pessoas estão seguindo esse homem, porque não conhecem Deus, porque não conhecem o dominical, porque não se interessam em aprender a palavra de Deus. Mas hoje à noite, vocês estarão aqui. E cada um tem uma desculpa. Estava com dor de cabeça, com dor na unha, com dor no céu, e com isso e com aquilo. São desculpas que para mim, para você, quem somos nós para questionar? Mas Deus está vendo. E daqui a 20 anos, como estará essa igreja? Mas eu tenho que gostar de terminar aí, após o uso dele, que ela quer afirmar aí, ele passa o seu pergunta. Esse versículo de Romanos, nós temos falado sempre dele, 12, não nos conformemos com este século, mas transformai-nos pela renovação